Vamos ver novamente o céu da cidade de São Paulo, em meados de outubro. Se olharmos para noroeste, veremos 3 estrelas bem brilhantes e que formam um triângulo no céu. Chamado de Triângulo da Primavera, aqui no Hemisfério Sul, ele foi muito utilizado até o final do século XX, como um navegador natural para aviões militares, sendo até mesmo apelidado de Navegador do Triângulo. A primeira estrela do nosso triângulo está aqui embaixo. Ela é chamada de Vega, e que está a meros 25 anos-luz de distância aqui da Terra, e pertence à constelação de Lira. Mais para cima, temos a estrela Altair, e que seu nome em árabe significa aquele que voa, justificando a sua constelação, que é a da Águia, que é a mesma constelação da armadura de prata da Marin, mestre de Seiya. E aqui mais abaixo temos Deneb, que é uma estrela super gigante, e que, caso substituíssemos o Sol por ela, por exemplo, a sua superfície se estenderia até a órbita do nosso planeta, e esta gigantona pertence à constelação de Cisne, que conta a mitologia da rainha Leda de Esparta, da Grécia Antiga, e que certa vez o poderoso deus Zeus veio até a Terra em forma de cisne e a seduziu. E desta união foram gerados 4 descendentes, a Clitemnestra, Helena, Castor e Pólux, que falaremos deles mais pra frente em um próximo vídeo. E esta constelação é representada pelo Cavaleiro de Bronze do Gelo, Yoga de Cisne. Yoga possui golpes com nomes de fenômenos naturais de locais extremamente frios, como por exemplo o pó de diamante, que é uma espécie de neblina formada no Ártico por minúsculos cristais de gelo. E os golpes Trovão Aurora ou a Execução Aurora, em referência às auroras boreais do Ártico ou às austrais do Antártico, que resultam do impacto dos ventos solares com o campo magnético da Terra. A obra também aborda conceitos de termodinâmica, como a energia cinética e o zero absoluto. No mangá, Yoga treina com seu mestre, o Cavaleiro de Ouro Camus de Aquário, e explica que o objetivo dos Cavaleiros de Gelo é cessar o movimento do átomo e não destruí-lo. O zero absoluto, ou menos 273,15 graus Celsius, é a temperatura mais baixa existente, onde tudo está congelado. Os átomos, eles efetuam movimentos aleatórios desordenados, e que a temperatura nada mais é do que a medida da intensidade desses movimentos. Ou seja, quanto mais movimento, mais alta é a temperatura, e quanto menos movimento, mais baixa ela é. Em determinado momento da história, temos o épico combate entre Yoga e seu mestre Camus, e que ambos buscam atingir a temperatura do zero absoluto. Mas é importante falar que o zero absoluto no mundo real é algo inatingível, porque para atingi-lo seria necessário violar um princípio muito importante da mecânica quântica, o princípio da incerteza. Mas eu pergunto, qual é a temperatura mais baixa já encontrada no universo? Foi a temperatura de 1 Kelvin, ou menos 272 graus Celsius, na chamada protonebulosa planetária do Bumerangue. E vamos até ela. E esta imagem da nebulosa mostra o início da morte de uma estrela muito similar ao nosso Sol. E ela está localizada na constelação de Centauro, a uma distância de 5.000 anos-luz aqui da Terra. E lá temos a temperatura mais baixa conhecida no universo, registrado fora de um laboratório. Agora vamos fazer uma viagem e conhecer o céu da China, exatamente no local onde fica o Monte Lu, e que provavelmente é a cidade fictícia de Rosan, local de treinamento do nosso próximo cavaleiro. Como estamos no hemisfério norte, vemos estrelas que nunca aparecem no céu de São Paulo. E aqui, bem ao norte, podemos ver a constelação do Dragão, representado pelo Cavaleiro de Bronze Shiryu de Dragão. A sua história mitológica se baseia no dragão oriental, que lembra uma espécie de serpente gigante com 4 garras, bem diferente do dragão ocidental, que possui asas e solta fogo pela boca. O dragão mitológico representa a sabedoria e força, e que reflete bem a personalidade do Shiryu. E ele possui um golpe devastador chamado de Cólera do Dragão,
e também uma técnica kamikaze, chamada a Fúria do Último Dragão de Rosan, que tem como objetivo elevar o seu oponente de luta até o espaço, e que nesse processo os seus corpos são desintegrados devido ao atrito com o ar. Algo real que pode demonstrar a força desse golpe é a energia gerada, por exemplo, para lançar um foguete em direção ao espaço, e que ele precisa atingir a chamada velocidade de escape, de 11,2 km por segundo, e vencer a gravidade da Terra. E a quantidade de combustível gasto e a energia são surpreendentes. Voltando para a constelação do Dragão, uma estrutura impressionante e muito complexa que podemos ver neste ponto. Bem aqui é a protonebulosa planetária Olho de Gato, que está a 3.300 anos-luz de distância. E vamos até lá! Percorrendo uma distância de 3.300 anos-luz, quebrando as leis da física e viajando a milhares de vezes a velocidade da luz. Seu diâmetro interior é de 4,57 anos-luz, já o diâmetro do halo é de impressionantes 11,74 anos-luz. Ela é o resultado de um sistema estelar binário que está se extinguindo, e neste processo deixou ao centro duas estrelas anãs brancas, uma orbitando a outra.